Olá, tudo bem? Eu me chamo Isaac e hoje estarei aqui falando um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, referente ao capítulo 9 do livro Drift, como trabalho, a apresentação de aula da disciplina Eletromagnetismo do mestrado nacional, certo? Profissional em ensino de física, cujo professor é o professor Valmir. Então, para iniciar, vamos aqui falar um pouquinho sobre o que é uma onda, né? Aí, como a definição já está bem colocada aqui, né? Uma onda é um distúrbio de um meio contínuo que se propaga com uma forma fixa e uma velocidade constante. O autor, né, do livro Drift, ele até salienta, né, fala um pouquinho sobre a definição de onda. É um pouco complicado de se definir, né, de se dizer o que é, né? Então aqui já coloque que é um pequeno distúrbio, né, um grande distúrbio no meio, e esse distúrbio ele acontece, né, ele se dá de forma contínua, né, e que pode ocorrer uma forma de propagação. Aí colocou aqui também, né, nós temos aqui 4 observações importantíssimas sobre uma onda, né? Então, aqui, ó, na primeira observação, na presença, né, de absorção, a onda diminui de amplitude conforme se propaga. Em meio disperso, no caso dispersivos, né, o segundo observaçãozinha aqui, ó, em meios dispersivos, diferentes frequências, né, propagam com velocidades diferentes, né? Então, nessa situação aqui, em meios dispersivos, né, diferentes frequências propagam com velocidades diferentes, né? E terceira observaçãozinha aqui, ó, em 2 ou 3 dimensões, conforme as ondas se espalham, suas amplitudes irão decrescer, né? Irão decrescendo com o passar do tempo. E quarta e última observação que é colocada é as ondas estacionárias não se propagam. Então, para começar o nosso estudo sobre ondas, né, em uma dimensão, mais especificamente, o autor ele coloca essas 3 observações com relação à onda, né, que a gente vai ver mais detalhadamente aqui ao decorrer da nossa aula. Para começar, né, então colocamos aqui como podemos representar matematicamente uma onda. Na física, nós sempre temos uma teoria, né, um conceito base, e a partir desse conceito base das inquietudes, né, a gente vai provar, né, ou então ali mostrar, né, teoricamente o que está sendo falado através de um cálculo matemático, né? A matemática é como se ela viesse ali a calhar com relação a provar o que está sendo feito ali, está dizendo ali na teoria da física. Então aqui nós imaginamos a seguinte situação: tu tem aqui uma função, né? Uma função aqui, o eixo vertical representa a função, onde o eixo horizontal nós temos o z. E nós temos aqui uma situação na qual uma onda ela se propaga, okay, com a velocidade v, e a distância em que ela vai percorrer eu posso determinar como vt. Então imagina que eu tenho uma situação aqui inicial, situação inicial aqui z, vou colocar aqui, situação z, e temos uma situação final aqui, né, z'. Pouco z'. Logo, a distância que ela percorreu entre z e z' nessa onda, nós podemos dizer que é ΔZ. E ΔZ, matematicamente, é bem simples, né? É a velocidade vezes o tempo. É a velocidade com que essa onda se propaga vezes o tempo. Então, a gente pode escrever, né, essa funçãozinha aqui em forma de função como f de z t sendo igual a f, né,
Quem é Z? Z é a variação de Z, né? No caso, o espaço inicial de Z. Né? Aqui, ó, vamos supor que nesse instante inicial, menos, né, VT. No caso, o que andou com um determinado tempo. Então, podemos escrever dessa forma. E a outra coordenada, como é no instante inicial, né, no instante inicial t, 0, então vai ser 0. Aqui, gente, a coordenada, podemos dizer que a coordenada da função no instante t igual a 0. Vai ser o quê? Z menos VT, né, que é como se fosse dois intervalos, né? Só que eu quero saber a posição dele inicial. Certo? Aqui é a situação inicial. Para escrever essa função, certo? Essa função de onda. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo uma funçãozinha g igual a z menos vt. Então, aqui eu posso reescrever essa função de onda, né? No caso aqui, já sendo uma outra função, só que essa função agora dependendo de t, não mais dependendo de z. Certo? Então, aqui nós temos a seguinte situação. G, que é a função de onda, é igual a z, né, menos vt. Onde esse sinalzinho aqui de menos nos diz que a onda ela se está propagando no sentido positivo, né, no sentido positivo de z. Se esse sinal fosse, se ele fosse positivo aqui, em vez de menos, fosse mais, significa que ela estava se propagando no sentido contrário a Z, né? No caso, Z negativo, certo? Então, a gente pode colocar essas observações, né? Se o sinal aqui for positivo, significa que a onda, né? A onda se propaga, né? Se propaga no mesmo sentido da trajetória, né? No sentido positivo, certo? Positivo de Z. Agora, se aqui fosse o sinal, em vez de menos, fosse mais, certo? Em vez de menos, fosse mais, significa que a onda se propaga, né? Se propaga no sentido negativo de Z. Tá bom? Então, temos essas duas observações aqui. Okay? A partir de então, né, a gente pode considerar outros casos, né, outras funções de onda. Né? No caso aqui nós temos F1, certo? F2 e F3. F1, né, onde nós temos aqui as coordenadas Z e T, é igual a A. No caso, nós podemos dizer que A é a amplitude. É elevado a menos B, a parênteses, Z menos VT. Lembrando que XZ menos VT é justamente o que nos interessa aqui da função, né? Como ela está se propagando. Tá certo? Eu posso até considerar aqui como sendo um U. Okay? É uma função, certo? Onde Z menos VT nos diz que essa onda está se propagando com o passar do tempo. Okay? E aqui a representação dela. Quando nós tivermos A igual, certo? Quando A for igual a 1 e B, né, for igual também a 1, nós temos essa representação da onda. Okay? Ela vem aqui, né, e vai descendo. E assim continua, certo? A trajetória dela, com o passar do tempo. Sempre periodicamente. Porque essa aqui é a onda, porque ela vai se comportar de forma periódica, né? Vai se repetir o movimento. Mesma coisa acontece aqui na F2, tá certo?
F2 já vai ser aqui, ó, se eu considerar também A sendo igual a 1 e B sendo igual a 1, nós temos essa função seno, né, seneóide, ela vem, né, do infinito, né, menos infinito e vai para o mais infinito. Certo? Com que? Onde esse z menos vt nós podemos considerar como se fosse um u, certo? Uma função g, da função g. Ok? E aí tem um detalhe muito importante, certo? Nessa situação aqui, nós temos que F2 ela é uma onda periódica, certo? É uma onda periódica que vai se movimentando com o passar do tempo. E já a função 1, ela não é considerada uma onda periódica porque não envolve o seno nem o cosseno. Mas é como se fosse um pacote, né, de onda, né, como se fosse um pacotezinho se propagando com o passar do tempo. A mesma coisa é aqui na F3, certo? F3 ela é uma onda F3, que é A, né, considerando A também sendo igual a 1 e B também sendo igual a 1, temos essa situação. Só que ela parece com F1, mas é um pouco mais afinada, né? Ela é mais pontiaguda, também como fosse um pacote se propagando com o passar do tempo. Então aqui nós temos F3, não esqueça, ó, sempre aparecendo aqui o fatorzinho, né, que diz que essa onda está se propagando. Aí uma observaçãozinha aqui, ó, note que em um tempo futuro, a mesma, né, forma com a mesma amplitude, certo, na direção z positiva. Aí é aquela situação. Eu sei que sempre ela está se propagando na direção positiva de z. Porque, ó, aqui, ó, é negativo, negativo, negativo. Se fosse positivo, no caso, em vez de menos, se fosse mais, ela estaria se propagando no sentido contrário, certo? Aqui a trajetória positiva, certo? De z. Nós temos essas três situações, outros casos que representam uma onda, ondas, né, no caso. Aí, para finalizar aqui a situação de exemplos de ondas, né, funções de onda, nós temos esses dois casos que parecem ser uma onda, certo? Parecem ser uma onda, só que não são. Por que que não são onda? Porque se você perceber, né, aqui o z, né, que é o eixo que nós estamos trabalhando, o z está elevado ao quadrado, o fatorzinho z está ao quadrado. Então aqui significa que ele não vai se comportar como de forma periódica. Okay? Então o formato dessa onda, no caso dependendo de z. Mas se o z está ao quadrado, então não vai ser uma periodicidade, não vai ter, ó, não são onda, pois pois mudam sua forma em no tempo futuro. Como assim? Percebam que aqui, ó, sempre vai ser o mesmo formato, né? Aqui a onda, ó, sempre vai ser o mesmo formato, periodicamente. Né? Aqui, né, como fator z ao quadrado, nós vamos ter uma onda diferente, que ela vai mudar com o passar do tempo, não vai formar a mesma, a mesma imagem com o passar do tempo. A mesma coisa acontece aqui em F5, né, na função F5. Se você perceber o fatorzinho aqui, ó, VT está elevado a 3 ao cubo. Ela não, o formato dela indica que conforme o tempo passa, né, ela vai se contraindo, né, ou seja, vai mudando, vai diminuindo aqui, então não vai ser uma onda, ela não vai se comportar de forma periódica. Okay? Então, nós temos essas situações aqui de exemplos que não são considerados ondas, né, funções de onda, tá bom? Aqui agora, gente, ó, vamos entender a situação a partir dessa problemática, né? Porque uma onda esticada suporta o movimento de onda, né? Aí isso, né, é decorrente de quem? Decorrente da segunda lei de Newton. Imagina a seguinte situação: tu tem aqui um pedaço de uma onda, certo? Aqui o pedaço de uma onda, a função f e o espaço z, onde esse pedaço de onda vamos estudar como ele funciona. Olha, se esse aqui é o pedaço de onda, nós temos uma tensão, né, nesse sentido aqui,
Uma tensão T nesse sentido, como se fosse puxando, e outra tensão nesse outro sentido, certo? Que em cordas nós dizemos que essa força é tensora, tá certo? Vamos considerar a força na vertical, né? O movimento da corda. Vamos supor que eu tenho uma força aqui vertical, certo? E essa força, né? Aqui, ó, F', tem uma outra força aqui, F, ok? E essa força eu posso calcular ela, né, através a variação da força através de quê? Da ação, né, de seno de θ, linha, né, menos a tração de seno de θ. Uma situação aqui, ó, essa situação aqui, que é o ângulo de inclinação dessa corda, e esse outro nós temos o θ', né, que é um outro ângulo de inclinação. E aí podemos considerar o quê? Como esse θ', ó, o θ', né, o θ e o θ' são pequenos, tá certo? Pequenos. Eu posso considerar a seguinte situação, eu posso dizer que a variação, né, da força, né, que atua sobre esse pequeno pedaço de corda, ela pode ser tensão, né, vezes o seno de θ, menos tensão, θ', né, menos tensão, menos vezes o seno de θ. Só que acontece, como os θ são muito pequenos, né, são a variação angular é muito pequena, eu posso considerar que como a distorção da corda é pequena, podemos escrever a equação acima como ó, ΔF, que é ΔF, a variação da força, igual a tangente, em vez de seno de θ, né, no caso tangente aqui, tangente, no caso aqui é tração, certo? Tensão, posso dizer aqui, a tensão, em vez de seno, vou usar o que? A tangente de θ' menos a tangente de θ, que eu coloquei aqui a tensão em evidência. Okay? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Olha, como eu sei que a tangente, né, desse ângulo, bem aqui, ó, a tangente dela, desse ângulo, eu posso considerar como se fosse uma derivada parcial da função de z, né? Num espaço z mais e', certo? Que nessa situação aqui, θ', z mais e', posso considerar que a tangente aqui, né? Derivada parcial de f com relação a z mais e', menos a derivada parcial de f, né? Com relação a z no ponto z, ok? E aí nós temos a seguinte situação. Se nós considerarmos, né? Nós considerarmos f', sendo a derivada parcial de f com relação a z, podemos reescrever a função, né, aqui acima da seguinte forma. Vou colocar aqui no outro slide para facilitar nossos cálculos. Olha, nós podemos escrever a seguinte situação. A função, no caso, a equação de onda que eu quero escrever é a seguinte situação. A variação da força é igual a tensão, né? Aí a derivada parcial de f com relação a z, aonde, pessoal? No espaço z, né? Z mais ΔZ menos a derivada parcial de f em relação a z, aonde em z. Ok? Aí nós fizemos o seguinte, como f' é igual a derivada parcial de f com relação a z, como f' é igual a derivada parcial de f com relação a z, podemos escrever a seguinte situação, ó. Podemos escrever da seguinte modo. Podemos escrever que a variação da força é igual a tração, tensão, desculpa, eu quero falar tração, tensão da força na corda. Aí que eu vou abrir o parênteses aqui,
da função f', de ponto z mais ΔZ, menos a derivada de f no ponto z, ok? Eu vou colocar aqui um colchete para facilitar o seu caso. Pronto, eu posso reescrever dessa forma. Se eu fizer a seguinte situação, vamos lá, confira aqui, eu vou até colocar com outra coisinha para você observar. Se eu multiplicar a função por ΔZ e dividir ela por ΔZ, ok? Então nós vamos ter a seguinte situação. Como nós vamos considerar z, certo, muito pequeno, a gente pode fazer o limite da função. O limite, se nós fizermos o limite de z, ΔZ tendendo a zero, podemos escrever a seguinte situação. Quando nós fizermos isso, podemos fazer como se fosse uma derivada parcial, né, dessa função, uma outra derivada. Como assim? Olha, observe. Como isso aqui eu sei que é uma derivada, né? Confere? Então vamos ter o seguinte, vamos reescrever aqui embaixo. Ó. Vamos reescrever ela. Então vai ficar como? O limite da função. Vou reescrever aqui embaixo. Ó. ΔF igual o limite, eu vou colocar aqui o t como ele é constante, o limite, né, de quem? De ΔZ quando tende a zero, né, de que função? Da funçãozinha aqui, ó, f', né, z mais ΔZ menos f' de z, isso, aí dividido por ΔZ. Isso aqui ainda multiplicando por ΔZ. Okay? Isso daqui, este limite de ΔZ, lembra de quê? Lembra da derivada. Isso aqui vai ficar como se fosse derivada segunda, né, da função. Derivada segunda. Então, nós temos a seguinte situação. Podemos escrever como? A variação da força, certo? Ela vai ser igual a deriv P vezes a derivada segunda da função f vezes ΔZ. Pronto. E isso, gente, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente, tá bom? Um valor aproximado. Então, eu posso reescrever como isso aqui. Posso dizer que a variação da força é aproximadamente a derivada parcial segunda de f com relação a z, certo? Delta z. Tá bom? Então, posso escrever dessa forma aqui. Okay? E aí, eu vou lembrar o quê? Vou lembrar que numa corda, eu posso dizer o quê? Se μ é igual a massa dividido por L, que é o comprimento, e como, né, a força, na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, ok? Podemos dizer o seguinte, ó, então temos o quê? Temos que a variação da força vai ser igual a massa. Só que quem é a massa? Quem é a massa? A massa é L. Quem é L? É o ΔZ, certo? Vezes o μ. Okay? Então, a massa aqui, gente, ó, vai ser μ vezes ΔZ vezes a aceleração é a derivada segunda da função com relação ao tempo. Aqui esqueci o 2 aqui.
Então, nós temos a seguinte situação. Isso aqui vai ser o quê? Não esqueçam que isso aqui é como se fosse a massa. Isso aqui eu estou reescrevendo a segunda lei de Newton. A massa. Eu posso fazer o seguinte, eu posso igualar essas duas funções aqui. São iguais? Eu posso igualar. Quando? Né? Vamos lá, igualando, né? Igualando. Nós vamos ter o seguinte, que delta, no caso, esqueci de colocar aqui o T, viu? Vou colocar aqui o T bem aqui, porque esqueci de colocar. Atração. Atração. Pode ser que a atração, mas a tensão, né, no fio, vezes, né, na corda, a derivada parcial de F com relação a Z, né, a derivada parcial segunda de F com relação a Z, delta Z, vai ser igual, né, não, forças, né, a variação da força, vai ser igual a μ vezes delta Z vezes a derivada segunda de F com relação a T. No caso aqui, é T. Borrachinha. Com relação a T. Derivada segunda com relação a T. Eu posso cancelar x delta Z com delta Z. Então, podemos reescrever como essa função. Podemos reescrever que delta, a variação, a derivada parcial de F com relação a Z quadrado é igual a U dividido pela atração. Não é isso? Aqui, derivada parcial, derivada segunda de F com relação a T. Nós temos essa equaçãozinha aqui. Tá, ok? Bom, temos essa equação. Calma aí. Vamos lá. Mas, né? Mas, guarda aí. Mas o que acontece? Nós temos a seguinte situação. Como V, né? Quem é V? A velocidade. Vou colocar aqui até com outra coisinha aqui. Como a velocidade da onda é igual a raiz quadrada de atração dividido por μ, então podemos concluir, podemos reescrever a equaçãozinha aqui como é que a gente pode escrever? Derivada segunda de f com relação a z quadrado é igual. Se eu fizer isso aqui, passo para o outro lado, a quadrado, né, a raiz. Então, vai ficar delta t, vai ficar 1 sobre a velocidade quadrada, não é isso? Da função. Aí, derivada segunda de f com relação ao tempo. Ao quadrado. Esqueci de colocar de quadrado aqui. Pronto. Então, gente, ó, aqui nós vamos ter a equação de onda. A equação de onda que eu vou chamar de primeira equação. Ok? Primeira equação. Então, nós podemos escrever essa equação dessa forma. Ok? Então, lembrando que daqui da definição, vindo aqui da definição de uma onda, porque uma corda esticada suporta o movimento de uma onda, né? Fizemos uma dedução, uma aproximação, no caso chegamos a uma derivada, né, da tangente de θ, linha menos a tangente de θ, onde se eu pegar uma distância bem pequena entre as duas situações que eu estou considerando, nós podemos fazer o limite, né, aqui,
limite de ΔZ tendendo a zero. E a partir de então, nós podemos fazer uma outra derivada. Então, por isso que a derivada, a variação da velocidade é igual aproximadamente a tensão vezes a derivada segunda de f, né, em relação a z, vezes a variação de z. Okay? Aí, a partir da definição da segunda lei, também, nós chegamos a essa outra definição. Okay? Seguindo. Aí, gente, o que acontece? Nós temos a equação 1, conhecida como a equação clássica da onda. Que nós já determinamos, já definimos, já aí, que é f de z, né? Z e t é igual a g, né? Z menos vt. Okay? Menos vt. Posso considerar, né, se fizermos u igual a z mais vt, okay? Então vamos verificar que g, né, de u obedece à equação 1, se realmente é uma equação tipo de onda. Primeiro de tudo, já vai fazer, vai derivar a função com relação a z. Isso aqui é igual a quanto? A derivada de g, né, com relação a u, vezes a derivada parcial de u com relação a z. Que isso é para ser igual a quanto? É para ser igual a, né, derivada de g com relação a u. Por quê? Porque quando tu fizer isso aqui, ó, derivada parcial de u com relação a z, derivada parcial de u, né, com relação a z, tu vai perceber o seguinte, tu vai perceber que isso aqui é uma constante, vai dar zero, e a derivada de z é 1. Então isso aqui vai ser 1, né? Vai ser 1, vai sobrar simplesmente a derivada de g com relação a u. Se tu derivar também, né, df, né, com relação a t, né, então vai ser o seguinte, é dg, né, a derivada de g com relação a u, a derivada de u com relação a t. Como é que é isso? A derivada de u com relação a t, nós vamos ter a velocidade aqui, vamos ter menos a velocidade. Então aqui, ó, aliás, no caso, menos a velocidade, menos v. Então isso vai ficar menos v, né, d, derivada de g com relação a u. É isso? Então, pronto, a derivada segunda da função, derivada segunda da função, no caso, quem é a função aqui? Né, da função f é dg, né, du. Pronto, vai ficar dessa seguinte forma, certo? Então, deu a derivada segunda de g, né, com relação a u, e a derivada parcial de u com relação a z, né, que é igual a d elevada segunda, vai ficar simplesmente, ó, isso aqui vai ser igual a 1, vai ficar a derivada segunda de g com relação a u. Tá bom? E a mesma coisa que vai acontecer, né, com a segunda parcela, ok? E aqui, ó, derivada segunda de f com relação a derivada segunda de 2. Okay? Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos v, derivada parcial de t, a função f em relação a t, então vai ser kdg. Então, no caso, essa situação aqui vai ficar simplesmente du, né, a derivada de dρ, né? dρ t, isso aqui é simplesmente, né? Isso aqui vai ser simplesmente menos v, aí menos v com menos vezes menos v, isso aqui é v ao quadrado. Quando tu iguala, né, quando tu faz aqui as considerações, né, finais, tu vai encontrar a mesma funçãozinha que nós chegamos, certo? Aqui anteriormente. Aqui só para provar que a equação 1 já é conhecida, né, do tipo clássico de g, né, f de z t igual a g d menos vt. Ok? Aqui é só para provar que essa função também é o tipo clássico de onda. E aí, pessoal, nós temos aqui a equação da onda que envolve, né, no caso, o quadrado da velocidade, né?
Então, podemos dizer que a mesma tem várias soluções, né? Então, aqui, como nós temos outras soluções, nós podemos dizer o seguinte, que essa função, né, essa funçãozinha aqui, ela já vai envolver outras soluções, né? Outras soluções. No caso aqui, por exemplo, essa onda, né, ela é no sentido contrário, né? Aqui, ó, GT aqui, ó, no sentido positivo, né, da trajetória. Já nessa outra situação aqui, ela vai ser no sentido negativo, tá bom? Negativo da trajetória, porque aqui, ó, vai estar positivo, tá bom? No sentido contrário da trajetória. E aí, no caso mais geral, né, nós de combinação das ondas se propagando, né, tanto para a direita como para a esquerda, nós vamos ter que f de z com relação a t é igual a g z menos vt mais h z mais vt. Esse aqui é o caso mais geral, onde envolve tanto a onda propagando para a esquerda como para a direita. Okay? Agora um exemplozinho simples, lá no livro mesmo mostra, tá bom? No caso, o problema, vou resolver só a primeira parte deste problema, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Então, mostra que a onda estacionária F, Z, T é igual a seno, no caso, seno de Kz e cosseno de KVT. Isso faz a equação de onda. Então, vamos lá, primeiro de tudo. Vamos derivar parcialmente, né? Nós temos que derivar duas vezes, né? A função com relação a z. Derivada parcial de f com relação a z. Quanto é que dá? Vamos lá, primeiro de tudo, com relação a z, isso aqui vai ser multiplicado, né? Permanece constante. A derivada de uma função composta, deriva de fora, conserva de dentro, né? Então vai ficar deriva de fora, conserva de dentro, vezes derivada de dentro. Então vai ficar a derivada do seno é o cosseno, então vai ficar a, né? K, aí cosseno de KZ. Aí repete, cosseno de KVT. Ok, dentro do parênteses. Aí quando deriva novamente, né, a derivada segunda de f com relação a z. Quando deriva de novo, né, aí no caso aqui, a derivada do cosseno é menos o seno, vai ficar menos, né, menos. Aí a derivada de fora é o seno, mas só que a derivada de dentro de z é 1 e vai ficar k ao quadrado, tá? Vai ficar a k ao quadrado, né? Seno de kz cosseno, né, de kvt, ok? Vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos não, assim. Agora vamos derivar com relação ao tempo. A função. Derivando com relação ao tempo. Então vamos lá, vai ficar o quê? Quando eu derivo com relação ao tempo, isso aqui vai ficar kVt, então vai ficar a cosseno, então vai ficar menos, né? Porque a derivada do cosseno é o seno negativo, menos a kv, kv, vai ficar seno de kz, aí seno de kvt. Pronto. Aí quando eu derivo derivada segunda de f em relação a t, vai ficar o quê? Deriva de novo em relação ao t, vai ficar menos a. Aqui, o que acontece? Quando deriva o t, vai ficar 1, é 1 vezes esse valor aqui, vai ficar k ao quadrado
V ao quadrado, K ao quadrado, V ao quadrado, seno de KZ, né? Aí cosseno de KVT, ok? Cosseno de KVT. Aí você tem que observar a seguinte situação. Observe. Quando você olhar para de baixo, você vai perceber o seguinte, ó, que isso daqui, ó, é praticamente igual à parte de cima, tá certo? Então nós podemos escrever o seguinte, ó, então a função, né, derivada segunda de f com relação a z, derivada segunda de f com relação a z, isso aqui vai ser igual a quem? Igual a v, né, no caso, igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda da função com relação a... Então, essa é a equação de onda. Então, provamos que essa função, mostra aqui, ó, que essa função satisfaz a equação de onda. Ok? Então, para a gente provar essa situação, basta fazer essas duas derivadas e comparar se as duas vão retornar a equação de onda que nós desejamos. Ok? Então, aqui só para prática, para nossa prática. Okay? E aí, continuando, nós temos aqui as ondas senoidais, né? A função de uma onda senoidal é representada por f de z é igual a cosseno, esse aqui é um exemplo, né? Por razões óbvias, a família mais de uma onda. Então, o argumento, aqui, ó, o argumento que corresponde à fase, é a constante de fase. Okay? Aqui é uma constante para V igual a VT menos constante de fase dividido por K. A fase é zero e corresponde ao máximo central, certo? E para a constante de fase igual a zero, nós temos o máximo central ocorrerá na origem, certo? De Z, certo? Para T igual a zero. Então, aqui nós temos a representação da onda, certo? Senoidal. Aqui onde nós temos aqui o comprimento de onda, certo? Lambda. E aqui nós temos a amplitude A. E aqui a velocidade com que ela se propaga. E aqui nós temos a constante aqui de onda, certo? A situação aqui. E aí, continuando, né, aqui nós temos o quê? Que o número de onda K, este relacionado ao comprimento de onda, nós temos aqui, ó. O comprimento de onda é igual a 2π dividido por K. Aí, conforme o tempo vai passando, certo? Conforme o tempo vai passando, nós temos o quê? O período, certo? O período no ciclo, né? O período no ciclo é igual a 2π sobre kV, ok? Sobre kV. Então, nós temos aí a situação onde nós podemos chamar, ok? Chamar de equações outras equações. Um ponto muito importante das ondas. Okay? E assim podemos escrever, né, a frequência, né? A frequência como? Como a gente pode escrever aqui a frequência de onda? Assim como é que a gente pode escrever aqui a frequência? Não esqueçamos a seguinte situação. Podemos dizer o seguinte: a frequência de onda, certo? Ela é escrita como, né, o número. Fizemos aqui o número de ondas, né? Sabendo aqui, ó, vamos lá pegar aqui a equação aqui do número de ondas, né? Tá aqui, certo? A onda é igual a 2π sobre K e o período 2π, né, sobre kV. Aí a gente pode fazer o seguinte, né? Podemos reescrever
aqui a frequência, né, sendo sigma, certo? Igual a 1 sobre o período. Okay? 1 sobre o período. E aí, quem é o período? Né? O período, né, se você olhar para cá, é 2π sobre kv. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que sigma vai ser igual a kv, né, sobre 2π. kv sobre 2π. Se você, né, esse aqui é o sigma, não pode confundir com o v. Se você observar, o comprimento de onda aqui é 2π sobre k. É 2π sobre k. Então, eu posso dizer o seguinte, que isso aqui, ó, olha aqui, ó, tipo assim aqui, se eu inverter, eu posso dizer que o sigma, né, que é, no caso, a frequência, ela vai ser igual a v, a velocidade da onda, dividido por comprimento de onda. Certo? Dividido pelo comprimento de onda. Então, nós podemos reescrever a seguinte situação. Que a velocidade da onda é igual ao comprimento dela vezes sigma, que é a frequência. Certo? É a frequência dela. Então, aqui nós temos uma outra funçãozinha muito importante, certo? De onda. E aí, a gente pode lembrar o seguinte, lembrar que quando uma onda, a gente pode lembrar que a velocidade angular, né? No caso, nós temos o ômega igual a 2π, né? Vezes a frequência. Aí, quem é, em caso, nessa situação aqui, 2π vezes o sigma? Eu posso escrever simplesmente isso aqui igual a kv. Certo? Isso aqui é simplesmente, né, kv. Justamente o que? Como eu faço o seguinte, ó, como eu pego essa situação, nós temos simplesmente igual a kv. Então, podemos escrever também que ômega é igual a kv. Bem simples, né? E então, pessoal, a partir de então, nós temos a seguinte situação, reescrevendo a equação 6, né? Que nós encontramos lá no começo. Né? A equação 6, no caso, poderia ser justamente a equação que se refere, certo? A equação de onda, que é essa aqui, ó. A equação de onda, né, do cineóide. Posso chamar ela de 6, equação 6. Eu esqueci de colocar aqui para nos orientando. Podemos reescrever essa equaçãozinha aqui como? Olha, a frequência de Z com relação a T igual a amplitude cosseno de Kz menos, menos quem? Menos ômega T mais a frequência. Isso aqui quando a onda se propaga para a direita. Ou então, se a gente trocar o sinal, nós temos a outra equação, mudando somente os sinais, né, que essa onda vai se propagar no sentido contrário. Okay? E aqui nós temos uma notação complexa, certo? Onde tu tem aqui o epsilon elevado a θ, né? Aqui a partir daí nós temos essa relação. Quando nós substituímos a parte real aqui com a parte imaginária, chegamos a essas outras formatos de onda. Okay? E para finalizar, nós temos o quê? A combinação linear das ondas sinoidais, né? Aí nós temos uma integral aqui de mais infinito a menos infinito, onde ômega é uma função de k, né? E ômega é igual a kb. Ok? Então, obrigado. Né? Espero que tenha ficado bem compreensível esse conceito. E até a próxima.